Oi, tudo bom? Fabrício Peruso aqui, especialista em consórcio imobiliário, e hoje eu vou responder a pergunta que todo mundo faz sobre o investimento em consórcio e que eu já respondi tantas vezes por e-mail que eu resolvi gravar um vídeo para deixar a resposta aqui registrada e mais fácil de compartilhar quando chegarem novamente e-mails perguntando isso. O que todo mundo pergunta sobre o investimento em consórcios é ah, nos meus artigos eu costumo dar exemplos de cartas contempladas em um ano e meio, 2 anos, no máximo 3 anos depois de ter iniciado o consórcio. E o consórcio sendo em 150, 180, 204 meses, pode demorar bem mais que isso para contemplar. Então, que estratégias a gente usa para tornar essa contemplação mais rápida, se existe alguma estratégia para isso, e qual a minha explicação de por que o consórcio é investimento se pode demorar tanto para contemplar e aí não se vai ter tanta vantagem de ficar juntando dinheiro, para não ter aquele lucro que eu falo nos artigos que eu costumo divulgar. E se a gente faz um só consórcio, realmente o fator sorte para ser contemplado mais cedo, ele é bem mais relevante do que qualquer outra coisa. A gente literalmente depende da sorte de ser contemplado cedo para lucrar bastante, como eu explico nos diversos artigos. Agora, independente da sorte, o consórcio ele é um investimento assimétrico. Ele é um investimento em que a gente, se tiver muita sorte e contemplar muito cedo, a gente tem um lucro fabuloso. Tipo, paga R$ 500, paga R$ 2.000 e tem mais de 20 mil de lucro numa operação de 3, 4, 5 meses. Esse é o ponto máximo de lucro que a gente poderia ter, de repente, ali num consórcio. Por outro lado, se a gente demorar mais para contemplar, mas não tanto como sendo um dos últimos, a gente ainda usa aquela alavancagem do consórcio. De repente, a gente tem um consórcio de R$ 100.000 e a gente já pagou 40 mil, 50 mil reais, mas ainda assim, tu usa aquela alavancagem e é muito mais dinheiro do que tu teria juntado nesse mesmo período que levou para ser contemplado e pode usufruir, seja com um imóvel alugado, que o restante do consórcio vai ser pago pelo aluguel, seja vender realmente essa carta para alguém ou utilizar de outra forma, utilizar numa reforma, no próprio imóvel, o que for. Mas a gente faz um uso e paga um custo muito barato por esse crédito extra que a gente está usando. Agora, o que tira o fator sorte do consórcio é se a gente faz mais cartas do que só uma. No momento que a gente começa a fazer mais cartas, a gente começa a ter aquele detalhe da probabilidade de ser contemplado. E aí, esses números são positivos para quem está esperando ser contemplado pelo sorteio. Porque quem faz um consórcio esperando ser contemplado pelo sorteio está concorrendo com todos os participantes no primeiro mês. No segundo mês, ele está concorrendo com todos os participantes, menos os que foram contemplados no primeiro mês. No terceiro mês, todos menos os que foram contemplados nos 2 primeiros meses. E o consórcio, os que eu indico para investimento, são de 204 meses, mas a administradora dá a opção de pagar em 180, em 150, em 144, em 120, em 100 meses. E muita gente opta por pagar nesses prazos menores. Só que tu pagar em um prazo menor não te garante que tu vá contemplar nesse prazo menor. Então, essas pessoas que fazem o pagamento num prazo menor do que o prazo total do grupo, elas estão adiantando dinheiro no grupo, mas não estão melhorando as chances delas de serem contempladas antes. O que isso faz é simplesmente colocar dinheiro no grupo mais rápido do que o grupo previa originalmente no prazo total. E o que esse dinheiro a mais permite é que a administradora entregue mais contemplações todos os meses, com esse saldo extra que o grupo vai formando. E essas contemplações extras que são entregues são contemplações por lance livre. Então, um lance que normalmente vai de 50% a 60% do valor do crédito. É um lance que injeta ainda mais dinheiro do que o previamente esperado pelo grupo, tornando mais contemplações sendo entregues mais rápidas, também por lance,
Então, quem está esperando ser contemplado pelo sorteio começa a ter o número de concorrentes disputando esse sorteio diminuindo numa curva que é bastante acentuada, tornando aí o prazo médio de contemplação de um consórcio não mais no meio do prazo que seria o imaginado se fosse linear essa entrega de contemplações. Como a administradora entrega bem mais contemplações no início por conta desses lances, desses pagamentos de forma antecipada em prestações maiores e prazos menores, o que acontece é que a média do prazo de contemplação, ela não é no meio do plano. Um plano de 204 meses seria ali nos 102 meses. Não é, é ali pelos 75, 80. Por quê? Porque muitos foram entregues antes e, na média, quem está esperando o sorteio acaba sendo contemplado mais cedo do que imaginaria. Então, o consórcio como investimento, ele tem uma assimetria de chance de contemplar e gerar lucro muito maior do que pura e simplesmente contar com a sorte. Esse é o motivo básico que eu tenho o consórcio como um dos melhores investimentos programados para a gente realmente construir patrimônio ao longo do tempo de forma bem mais alavancada do que simplesmente guardando dinheiro e investindo ele de forma tradicional.